Oi pessoal, bom dia, eu sou Raimundo Pereira. A vocês do Oração Virtual, seja bem-vindo. Se inscreva no meu canal, compartilhe. Eu estou aqui com uma palestra sobre o perdão, né? E eu vou partilhar com vocês hoje esse tema, né? Vou abordar com vocês hoje esse tema. Vamos ver se vai dar para mim passar tudo aqui a respeito do perdão, né? Então você que tem visitado o Oração Virtual, seja muito bem-vindo. Eu sou Raimundo Pereira. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam experimentar dessa partilha, possam experimentar desse tema também. Então assim, seja muito bem-vindo e mãos à obra, tá certo? Seja muito bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão, né? Falar sobre o perdão. Perdão é algo muito, vamos dizer assim, é algo muito que exige muito de nós, que exige muito, vamos dizer assim, das pessoas, exige muito do outro, né? Eu costumo dizer que o perdão ele anda de mão dada com o amor. Se você não perdoa, você não tem como amar, né? É como que fosse uma porteira, é como que fosse uma porta, é como que fosse uma janela que está fechada para amar alguém, para você expressar que realmente você gosta, que realmente você ama o próximo, que você ama a pessoa. E o próprio mandamento da lei de Deus já diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Então eu acredito que o perdão ele está ligado, ele é um elo, ele é uma aliança, né? Uma aliança que nos une a Deus. Então quando a gente não dá o perdão, essa aliança ela é rompida, ela é quebrada. Perdão. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Amor e perdão. Olha aí o que estou falando, o que eu estou dizendo. Foi visto anteriormente que o significado do amor tem sido muito deturpado em nossos dias. De modo geral, aceita-se que amar significa querer muito bem, ter afeição profunda, prezar muito, querer a realização, a felicidade do outro. O amor é a renúncia ao egoísmo. Amar também significa doar, porque é confiar, é entregar. Logo, amar também é perdoar. O prefixo per quer dizer muito. Logo, perdoar é doar muito. Portanto, amar muito. Por isso, só amamos verdadeiramente quando vivemos o verdadeiro sentido do perdão. Ou seja, é aquilo que eu colocava na introdução. De maneira nenhuma nós vamos entender o que é o amor, se nós não dermos o perdão. É como que sempre vai ficar um algo pendente, sempre vai ficar um algo dependente daquilo. É como que fosse um degrau que você precisa subir, mas você nunca vai sair daquele patamar, você nunca vai sair daquele degrau, porque você depende de dar o perdão. Você nunca vai amar verdadeiramente. Eu me lembro de uma pregação que eu dei há um tempo desse passado, no seminário, que falava do amor aos irmãos. E lá eu colocava um exemplo que diz assim: olha, nós nunca vamos amar verdadeiramente o nosso irmão se nós não amarmos a Deus. E, consequentemente, nós nunca vamos amar verdadeiramente a Deus se nós não amarmos o irmão. O perdão, eu acredito
né, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho estudado na palavra, os estudos bíblicos, o amor, o perdão é da mesma forma. Nós nunca vamos amar verdadeiramente o nosso próximo, seja ele quem for, da família, um irmão de sangue, ou simplesmente um irmão de comunidade, um irmão de grupo, um irmão de caminhada, alguém do nosso trabalho. Nós nunca vamos amar verdadeiramente se nós não perdoarmos aquele que nos feriu. E eu acredito que em todas as dimensões, o perdão, ele não impõe barreira, como o amor, né? O amor, ele não impõe barreira para a gente dizer assim, ai, existe coisas que eu perdoo e existe coisas que eu não vou perdoar. Não, não existe isso. Em Deus nós não podemos. Em Deus é como dizer assim, pela minha humanidade, eu não posso, eu não consigo. Mas em Deus, pela graça de Deus, eu consigo. Eu sou capaz de perdoar. Somos capazes de perdoar. Quando ele coloca aqui, né, de que nos dias de hoje, o significado do amor, ele é deturpado, porque eu vejo assim, que muitas das vezes as pessoas dizem que existe várias formas de amar, né? Não é que eu discorde dessa colocação, que existe várias formas de amar. Eu acredito que o amor verdadeiro, o amar verdadeiro só é um. E esse é o que está ligado a Deus, é o que está unido a Deus. É o caminho que nos leva a Deus. O amor verdadeiro só existe um, Deus. E isso aí, sem sombra de dúvida, não há como contestar isso. O amor verdadeiro só existe a Deus. Quando ele diz o significado do amor é deturpado, eu acredito que existe a deturpação no sentido dos achismos. Aí sim, aí eu acredito que não existe, né? De que realmente é verdade essa deturpação, né? O amor deturpado é como que diz assim, os achismos, de eu achar que aquela forma ali é uma forma de amar, que aquela forma ali é amor verdadeiro. Não. Eu vejo que assim, quando não existe perdão, quando não existe companheirismo, né? Eu até estou me lembrando agora de uma passagem, né? Tomara que eu ache essa passagem logo de cara em Coríntios, né? É em Coríntios. Tomara que eu ache essa passagem que fala do amor verdadeiro. Coríntios. 1 Coríntios. Que fala do amor, né? Essa passagem ela fala do amor. Que fala do amor, né? O amor, como é que diz assim, os exemplos, ou os exemplos, é como pedir assim, os efeitos do amor, daquele de quem ama verdadeiramente, né? De quem ama verdadeiramente, não? Será que é em Coríntios mesmo? Então, assim, eu vejo que a questão
dos achismos com relação ao amor verdadeiro, não vale a pena. Eu não vou achar não essa passagem não. Eu não marquei, acabei pecando com relação a essa questão. Aqui achei, encontrei aqui. Não é em Coríntios não, é em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, né? Não, não é essa passagem. Não é essa não, pensei que era. Mas não é. Eu tinha quase certeza que era em Coríntios, né? Eu acho que eu vou ter que partilhar com vocês em outro momento, né? Em outro momento. Primeiro Coríntios 11. Não tô achando não. Talvez depois eu... Ah, tá aqui, encontrei, olha, sem querer. É como diz, a gente quer encontrar e não encontra. E quando a gente menos espera, a gente encontra. Ó, 1 Coríntios 13. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom de língua cessará, o dom de ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsiste a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Ou seja, 1 Coríntios 13, do versículo 1 em diante, né? Ou seja, o que é... Aqui é como que diz assim, os efeitos, ou os adjetivos, ou as consequências daquela que vive verdadeiramente a caridade perfeita, ou seja, o amor perfeito, o amor verdadeiro, né? Então, assim, tudo isso aqui abraça a questão do perdão. Por exemplo, se a pessoa diz que perdoa, mas ela não é bondosa, está mentindo. Se a pessoa diz que perdoa, mas ela tem inveja, ela é invejosa, ela tem uma inveja né, que não é certo, orgulhosa, arrogante, né? Pessoa arrogante, às vezes a gente vai em um determinado lugar e a pessoa já vem com 7 pedras na mão, né? Escandalosa, pessoa escandalosa demais, às vezes no atendimento, no lugar, numa coisa ou outra, a pessoa é escandalosa demais, faz um alarde demais e às vezes não dá em nada, né? Não busca os seus próprios interesses, ou seja, a pessoa está interessada em buscar o seu interesse, não o interesse do irmão. Ou seja, a pessoa que se irrita facilmente,
às vezes uma besteirinha de nada, às vezes uma coisa não está dando certo no trabalho, a pessoa se irrita logo, derruba tudo, coisa tudo, ou seja, tudo isso é o reflexo da falta do perdão, é o reflexo da falta do amor verdadeiro, né? Não guarda rancor, ou seja, a pessoa foi ferida, foi machucada numa determinada situação, mas ela procura rezar, procura se colocar em Deus para que Deus tire aquilo do coração dela. Eu não estou querendo dizer que aquele rancor, que aquela mágoa, que aquele sentimento de ódio, de raiva, não exista. Existe sim, acontece sim. Mas eu digo que a pessoa não vai ficar alimentando aquilo, não vai ficar remoendo aquela mágoa, remoendo aquele rancor. Não se alegra com a injustiça, ou seja, a pessoa vê ali uma injustiça sendo feita, algo sendo feito que não é coerente com a lei, que não é coerente com as coisas do mundo, com as coisas dos órgãos públicos, né? Que não é coerente com a sua casa, com a sua rua, com a sua vizinhança, um acontecimento. Ou seja, a pessoa não aceita, não admite aquilo aí, ou seja, tudo isso aqui é reflexo, né? É reflexo do verdadeiro amor, é reflexo da vida que você realmente pode perdoar, né? Então, assim, essa questão de que o mundo hoje ele deturpa verdadeiramente o amor verdadeiro, né? Aquilo que é verdadeiro, né? O contextozinho, né? O prefixo per quer dizer muito, logo perdoar é doar muito, portanto amar muito, por isso só amamos verdadeiramente quando vivemos o verdadeiro sentido do perdão. Perdão. O significado real do perdão é a reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros. É a base da cura, pois é cessar de culpar, de cobrar, de responsabilizar alguém, coisas ou situações pelos nossos problemas ou sofrimentos. O perdão apresenta três dimensões ou áreas, aspectos, que são exatamente as mesmas do amor, pois para amar é preciso perdoar. A interpretação errônea do significado perdão tem causado grandes dificuldades a muitas pessoas. Elas não conseguem dar o perdão porque pensam que perdoar é esquecer. São sinônimos, pois ouvem dizer, perdoa e esquece. Ou seja, aquilo que eu falava, eu não estou querendo dizer que a pessoa vai esquecer a situação, quem me feriu, quem me machucou, quem me estrupou, quem me denegriu, quem denegriu a minha imagem por alguma coisa, quem me ofendeu na rua, vizinho que disse uma coisa ou outra, me chateou, falou uma coisa que não devia. Ou seja, não estou querendo dizer que você vai esquecer, não. É como a palavra fala do perdão. Lá o discípulo pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes, 7. Infinitamente. Quantas vezes for preciso? Ocorre, porém, que perdão não é borracha para lápis, nem apagador que se possa passar na memória. Nem as pessoas sofrem de amnésia, portanto, ninguém esquece as ofensas. O que acontece é que Jesus, por meio do perdão dado no poder do seu santo nome, retira a dor da lembrança, apaga o sofrimento relativo àquele fato. Mais adiante veremos outras boas consequências do perdão. Ou seja, é aquilo que eu falava no início. Não quer dizer que quando eu me prontifico a perdoar, quando eu me coloco, não, Senhor, olha, tu sabe que eu não consigo, mas eu quero perdoar essa situação, isso que aconteceu, retira isso do meu pensamento, retira isso do meu coração. Então, a graça de perdoar verdadeiramente não é forças humanas, mas é força divina, é graça de Deus, é graça de Jesus. É você incessantemente ficar pedindo, até que um dia Nosso Senhor, ele retire totalmente isso do teu coração. Porque alimentar o perdão dentro de nós alimenta mágoa, alimenta ressentimento, alimenta morte, alimenta revolta, alimenta querer se vingar. Ou seja, nada disso. Temos que buscar verdadeiramente o perdão.
característica, né, do perdão. É imprescindível para receber o perdão, para a conversão, para a salvação, né? As características, né, de que você tem que dar o perdão. Por que eu tenho que dar o perdão? Por que eu devo alimentar isso no meu coração? Porque eu dando o perdão é imprescindível para a conversão, para a salvação. Ou seja, eu nunca vou ser salvo se eu tenho uma coisa pendente. Aquela história lá de quando eu vou dar uma oferta na igreja, aí o Senhor ele diz assim, olha, quando tu vai dar a tua oferta e tu tem alguma coisa contra o teu irmão, volta lá primeiro, reconcilia com ele e depois tu volta para dar a tua oferta. Ou seja, a minha oferta não vai servir de nada se eu não der o perdão, se eu não tiver nada. Tente que me peça de fazer aquela oferta livremente, por amor. A exigência é exigência fundamental do amor. É aquilo que eu falava. Uma coisa está ligada à outra. Eu nunca vou amar verdadeiramente a Deus. Eu nunca vou amar verdadeiramente a igreja. Eu nunca vou amar verdadeiramente os meus filhos, esposa, pai, irmãos, cunhados, seja quem for. Eu nunca vou amar verdadeiramente se eu tenho alguma coisa contra. Se me falta algo. É imprescindível para a cura espiritual, interior, psíquica e física, pois é essencial para a quebra das cadeias espirituais e psicológicas, né? É aquilo que eu colocava, não é só no sentido humano, mas no sentido espiritual. Eu preciso dar o perdão, independente do que quer que seja. Não é que seja ali uma coisa momentânea, uma coisa rápida, não. Mas com o exercício, eu vou exercitando através da oração, através de uma vez ou outra indo à adoração, indo buscando a Eucaristia, buscando a igreja, lendo a palavra. Tudo isso vai me ajudando a tirar aquele mal, aquele resquício do que o perdão, a falta de perdão vem causando dentro de mim, né? Aquelas centelhas, aquelas fagulhas, aquelas ferpazinhas que fica impregnada, que fica fixada no meu coração e que de alguma forma eu preciso dar esse perdão, né? Porque aí uma coisa que eu vejo, e eu já ouvi isso de estudiosos, pessoas formadas na área né, de psicólogo, psiquiatra, eu já ouvi isso, de que as doenças, muitas das nossas doenças no corpo, elas não são só humanamente, mas elas são espirituais. Ou seja, quando eu alimento muita raiva, muito ódio, muito rancor, muito ressentimento, aquilo ali vai causando uma ferida dentro de mim, uma ferida espiritual, né, como ele coloca aqui. E eu gosto até mesmo de ver as curas que Jesus ele realizou na vida dele, todas as curas que você imaginar, que vier na sua lembrança, que Jesus ele curou. Ele colocava primeiro o sentido do espiritual, ser curado, né? Ser liberto, né? Ou seja, no sentido da fé, ele colocava no sentido, olha, vai, né? E seja feito conforme a tua fé, conforme o teu acreditar. Eu nunca vi tamanha fé, eu nunca encontrei tamanha fé lá, o centurião lá, quando ele pediu pela a filha dele, né? Que a minha filha está doente, está morrendo. E ele disse, olha, eu nunca encontrei tamanha fé. Ou seja, ele coloca no sentido espiritual, de que curando o espírito, a partir do momento que cura o espírito, cura aquela enfermidade espiritual, o corpo ele vai junto, né? A cura física vai junto, né? Como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, foi curada, né? E aí Jesus curou ela pela fé, ela dizendo, se eu tocar pelo menos na orla do seu manto eu serei curada. Ou seja, ela acreditou e foi curada. Ou seja, espiritualmente, ou melhor, fisicamente, era impossível. Só tocar na orla do manto de Jesus e ser curada. Mas devido à fé da mulher era tão grande que ela acreditou e espiritualmente a graça aconteceu. Ou seja, porque através da fé chegou na enfermidade e a mulher foi curada. Envolve o espírito, a mente e o corpo, que eu acabei de relatar. É fruto de decisão pessoal, por isso requer muita coragem,
Ou seja, não estou querendo dizer que você vai menosprezar o acontecimento, seja ele qual for, por mais doloroso que tenha sido. Eu conheço um caso, eu já vi um caso de um pai que tinha uma mulher que estava dentro da sua casa, e essa mulher, ela tirou a vida de um dos seus filhos, né? E ela foi punida, foi presa, descobriram que foi ela e tudo, mas com o passar do tempo, aquela família perdoou, acolheu novamente aquela mulher. Ou seja, é muito forte isso de você acolher uma pessoa que tirou a vida do seu filho, tirou a vida do seu filho. Então, assim, o perdão, ele vai nessa área. Eu não estou querendo dizer que é instantâneo, que é ali, né, de uma hora para outra. Não, isso requer coragem, isso requer decisão pessoal, como coloca aqui. Isso requer oração, isso requer envolvimento com Deus, compromisso com Deus. Isso requer ir da igreja, adoração, vigília. Isso requer toda uma ligação, todo um elo com Deus. É a questão da aliança. É como o amor via de mão dupla, aquilo que eu falava. Tanto deve ser dado como recebido. Tanto deve ser perdido como aceito. Pedido como aceito, né? Quanto maior a ofensa, maior a dificuldade de perdoar. Quanto maior a ofensa, tanto maior e mais permanente a necessidade de perdoar. O amor e o perdão são complementares. Só existe um, onde existe só onde existe um, existe o outro. Aquilo que eu falava no começo, né? Se eu digo que amo, mas não perdoo, está errado. Não amo. Se eu digo que perdoo, mas não amo, não existe perdão, não existe amor. Perdão não é sentimento, mas uma decisão. Logo, depende da vontade. Por isso, não é preciso sentir algo especial quando se perdoa. Ou seja, quando eu perdoo, eu senti algo especial. Né? Não é bem isso. Né? Entretanto, de modo geral, há um alívio após perdoar, porque o perdão traz paz. Aqui eu gosto de comparar com relação à confissão. Quando você tá mal, você está mal espiritualmente, fisicamente você está mal, você passa tempos e tempos, sei lá, você passou não sei quantos anos, 10, 15 anos ou mais, e não confessou. Aí quando você se confessa, parece que você tira um peso das suas costas, parece que você tira um fardo que estava em cima de você. Isso é o sentimento, você sai ali com um sentimento de paz, um sentimento de alegria no coração. É a graça de Deus. Eu gosto de assimilar isso, ou fazer essa alusão com relação à graça do perdão. Quando você perdoa, você pode até não sentir um sentimento com relação fisicamente, mas espiritualmente você sente uma alegria, você sente uma paz, você sente uma serenidade no seu coração, você sente uma vontade, quando você sai dali, você sente uma vontade de gritar, sei lá, assim, de soltar a voz, de cantar, entende? E isso por mérito do perdão. E é graça e é mérito de Deus. É como eu digo, não é uma coisa humana, mas é uma graça dada por Deus. Somente a própria pessoa pode perdoar. O que quer que tenha de ser perdoado, ninguém pode fazê-lo por ela, né? Ou seja, é uma coisa pessoal. O perdão é o primeiro passo a ser dado, mas devemos amar nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos tratam e perseguem, os que nos maltratam e perseguem, para que sejamos os filhos do Pai do céu. Portanto, devemos ir muito além do simples perdão, ainda que isso seja muito difícil. Como é ordem de Jesus, o perdão sempre é possível, mesmo que se pense o contrário, mesmo que se esteja sobre grande ira, mesmo com justa indignação. Por isso, por maior que seja a ofensa, o erro ou o pecado, devido ao tipo de problema, por exemplo,
um pecado muito grande, uma ofensa muito grave ou continuada, poderá ser preciso repetir a oração de perdão por muito tempo. Essa necessidade vem do fato de sermos seres de hábitos. A repetição visa criar um novo condicionamento no poder do Espírito Santo para a mudança do comportamento de ressentimento para o perdão. O perdão faz parte do processo de cura. Por isso, ele sempre produzirá efeito, independente do tempo necessário. Pode não ser fácil, mas somente uma coisa não pode ser feita: desistir. As consequências da falta de perdão. Eu vou entrar logo de cara, porque eu acredito que tudo que eu já relatei a respeito do que é necessário fazer, dar o perdão, já ficou claro. A principal e mais grave consequência da falta de perdão é afirmada por Jesus: mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará. A parábola do servo cruel, ou seja, essa palavra nós vimos agora na liturgia há poucos dias, enfatiza bem a necessidade de perdoar. Pois como poderemos ser salvos se não formos perdoados por Deus? Como alcançaremos o paraíso, o céu, com um pecado grave contra o primeiro mandamento, aquilo que eu falava, né? Como é que eu vou chegar diante de Deus se eu não amo o irmão, né? Se eu não amo a Deus? Uma coisa puxa a outra. Além disso, a falta de perdão é um comportamento que desagrada extremamente ao Senhor, que na cruz, sofrendo atrozmente, perdoou os que o feria. Ou seja, Pai, perdoa-lo, porque eles não sabem o que fazem. A falta de perdão nos afeta de modo profundo, não apenas na área espiritual, como o pecado mortal, mas na psique e também no corpo. Somatização, porque somos um todo integrado, ou seja, corpo e alma. Por isso existem pessoas que sofrem de doenças que nenhum remédio pode curar. Dá exemplo de somatização e cura mesmo fora da área espiritual. Por isso encontramos pessoas deprimidas, tristes, desanimadas, amargas, azedas, coléricas, eu acho que é assim que se pronuncia, coléricas, que estão de mal com a vida e com os outros. Por isso existem pessoas que, absolvidas de pecados graves, continuam sentindo sujas, culpadas, sem paz. Ou seja, pessoas amarguradas, né? Eu acredito assim que a pessoa que alimenta a falta de perdão na vida dela são pessoas ranzinhas, são pessoas, vamos dizer assim, tudo não dá certo, né? Pessoas ranzinhas, pessoas mal-humoradas, pessoas que mal a gente diz uma coisa, a pessoa já é negativa, pessoas negativas, pessoas que de tempos em tempos elas sentem isso no dia a dia delas, elas sentem vontade de chorar, elas ficam acuadas, pessoas que solitárias, pessoas que, ou seja, tudo isso é reflexo da falta de perdão. E eu encerro dizendo, meu povo, não se iluda, você tem que dar o perdão. Para amar, precisa perdoar. Para perdoar, tem que amar. Uma coisa puxa a outra. Nós nunca vamos entender, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, nós nunca vamos entender a dimensão verdadeira do amor de Deus, do amor de Cristo, da graça do Espírito Santo na nossa vida. Nós nunca vamos entender verdadeiramente se a gente não perdoar, se a gente não exercer o amor verdadeiro, né? Um outro momento eu vou aprofundar mais essa temática sobre a questão do amor verdadeiro. O amor, aquele amor que, como eu citei, como eu falei, né, nessa passagem, né, de Coríntios, né? Coríntios 13, 1 Coríntios 13. O amor verdadeiro, o amor que tudo suporta, o amor que precisa dar a sua própria vida em função da vida do outro, né? Pela vida do outro, né? Como Deus fez, né? Deu a própria vida, a vida do seu filho, que é a vida dele mesmo, pela humanidade. Ou seja, esse é um amor verdadeiro. Então, assim, não se iluda. Para viver verdadeiramente o perdão,
Eu não estou querendo dizer que independente de tudo que você tenha vivido, mortes, ultrajes, difamação, seja o que for, coloque diante de Deus e exerça isso na sua vida, reze, busque a igreja, busque um contato com Deus, faça a sua oração pessoal a cada dia e com certeza você um dia, Nosso Senhor vai lhe dar a graça do perdão. É uma caminhada contínua, né? Você vai caminhando e você vai pedindo, Senhor, dá-me a graça de eu perdoar. Entende? No começo talvez você não diz nem o nome da pessoa, você não procura nem lembrar a situação que aconteceu, você pede simplesmente o perdão. Senhor, dá-me a graça do perdão de tal situação, tu sabe qual é. E aí vai colocando, com um belo dia, Nosso Senhor lhe dá a graça de você perdoar. Então assim, eu agradeço você por estar comigo, partilhando dessa formação sobre o perdão, né? Eu não abordei tudo, porque é muita coisa, né? Mas na descrição do vídeo eu vou colocar algumas passagens que esse texto aqui ele fala, ele menciona algumas passagens para você pesquisar, para você ler a respeito do perdão, entende? Para você exercer essa graça a cada dia na sua vida, né? Na sua vida, a graça do perdão e não ter nenhum empecilho na sua caminhada, na sua vida com relação a perdão, e você verdadeiramente exercer isso e você possa ter essa aliança, uma aliança plena, uma aliança intacta entre o perdão e o amor e viver isso a cada dia na sua vida. Então assim, eu agradeço você por estar comigo, conosco, né, no Oração Virtual até agora. Peço a você que compartilhe esse vídeo para que alcance muito mais pessoas e se inscreva no canal, deixe seu like, que gostou, que não gostou, né? E eu agradeço, eu sou Raimundo Pereira, do Oração Virtual, agradeço por você estar comigo até agora. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.